sistema feudal dentro do trovadorismo. Gigi, isso é matéria de história. É matéria de história. Mas nós precisamos entender esse contexto, tá? Pra gente, porque aqui nós vamos ter uma informação muito importante para a literatura dessa época, tá bom? Então vamos entender o que é o rei, o que ele faz aqui, quem são seus servos, a quem ele presta a sua bondade, enfim, que relação é essa que ele tem de hierarquia com as classes sociais, tá certo? Então nós vamos ver para entender. O que é vassalagem amorosa? Olha essa imagem aqui, ó. Nós vamos entender isso aqui, tá bom? Esse homem que se submete a essa mulher, a vassalagem. Para isso, nós precisamos ver essa pirâmide feudal. Olha, se a gente vai ver quem está aqui em cima, o rei. O rei manda em todos, tá? Ele é o dono de tudo, ele é o dono de todos, certo? Então, eu vou dissecar essa imagem aqui, eu vou recortá-la, tá? Classe por classe, para a gente entender melhor essa situação aí de dependência das classes sociais. Vamos sempre perceber nas imagens que setinhas para baixo, tá? É o que essa camada de cima faz por essa classe aqui, tá bom? Setinha para cima é o que essa classe social faz pela classe social de cima, tá bom? Vamos sempre prestar atenção nessa setinha aí. Então, o cabeça é o rei. Ele manda em tudo, ele manda em todos. Então, olha só. Todas as terras são do rei. Todas. Só que ele precisa de pessoas que trabalhem para ele. Ele precisa de pessoas que o protejam. Então, eles vão fazer uma espécie de troca de favores. O rei vai doar pequenos feudos, pequenas vilas, castelos para quem? Para essas pessoas aqui, ó, os senhores, tá? Eles são as classes mais abastadas abaixo do rei, principalmente o clero, que era a igreja da época, a igreja católica da época. Então, aqui nós temos os grandes senhores e o clero, a igreja católica, tá? Então, olha, essa classe aqui, ela é vassala do rei, eles são vassalos do rei. Setinha para baixo. O que o rei faz por essa classe social aqui? O rei doa, então, feudos, né? Pequenos pedaços de terra, pequenos ou grandes, para eles grandes pedaços de terra. Por quê? Porque eles vão prestar ao rei a sua lealdade, eles serão leais ao rei. Eles vão prestar ajuda militar ao rei. Quando o rei precisar entrar em guerra, os soldados dessa classe aqui vão lutar pelo rei, certo? Então, eles são vassalos do rei. Eles se submetem ao rei, tá? Eles são servos do rei, certo? Agora, o que essa classe social aqui faz pela outra classe? Então, vamos ver. Quem é essa outra classe? São os cavaleiros do rei. Já ouvi, lembra dos cavaleiros da Távola Redonda? Eles são agora os vassalos dos senhores. Eles são vassalos dos vassalos do rei. Então, agora, o que os senhores, os ricos senhores fazem pelos cavaleiros? Eles dão comida, dão proteção e dão abrigo. Por outro lado, os cavaleiros têm total obediência aos seus senhores e prestam serviço militar. Tá vendo? É sempre a mesma coisa.
Vamos ver agora esta classe, que é aquela classe baixa, lá embaixo, lá a última classe da pirâmide feudal, que são quem? Olha, são os ferreiros, são os servos, são os padres, os freis, os soldados, aquela classe que são os empregados dos vassalos, dos vassalos, dos vassalos do rei. Então, essa classe aqui é a classe menos abastada. E olha, detalhe, não vai mudar, tá? Vai continuar sendo a mesma coisa sempre. Então, olhem, os senhores das outras classes, da outra classe, dá uma comida para essa classe aqui. Gente, coisa assim, muito ruim, né? Uma certa proteção, abrigo, tá? Mas essas pessoas, além de sobreviverem com muito pouco, porque sobreviviam da agricultura, praticamente. E ainda de tudo que eles produziam, eles tinham que dar mais da metade para o seu senhor, que dava também os tributos, enfim, a outra classe que se submetia também ao rei. Então, essa classe aqui vivia nas fazendas, morava nas terras. Eles eram camponeses servos e ainda pagavam um tributo para o rei. Então, essa classe aqui é uma classe muito, muito sofrida. É uma classe que vivia com muito pouco, sobrevivia com muito pouco. E nesse meio aqui, nós temos a classe artística. Os trovadores, os menestréis, os jograis, aqueles que animavam as festas, os bobos da corte, as bailarinas. Eles eram uma espécie de profissionais liberais, que não entravam aí nessa história de vassalagem. Eles sobreviviam da arte deles. Então, essa era uma classe que se sustentava através da sua arte, da sua música, do seu teatro, da sua dança. Legal, né? Essa é uma cerimônia de vassalagem. Então, este cavaleiro está se tornando um vassalo do rei. Então, nessa cerimônia, ele se ajoelha e se ajoelha aos pés do rei, beija suas mãos e faz ali uma declaração de lealdade, de obediência, de serviços. Então, ele se diz ali nessa cerimônia assim: eu sou o teu servo, eu vou te servir, eu vou te proteger. Então, é uma cerimônia muito importante para este momento. Então, todos que são vassalos, que eram vassalos, tinham que passar por essa cerimônia, a cerimônia de se ajoelhar aos pés do rei e prestar a sua lealdade, a sua obediência. Essa imagem aqui não lembra a vocês alguma coisa? Olha o simbolismo. Esta senhor, olha, não se falava senhora nessa época, tá? Esse pronome feminino não existia. Então dizia-se, o homem dizia minha senhor, tá? Que seria minha senhora. Então, ó, isso aqui é como se fosse o rei, como se fosse os senhores, tá? E esse aqui é o cavaleiro, é o vassalo. Entendeu? Então, esse cavaleiro, ele presta a sua homenagem a sua senhor, a sua amada. Ele devota a ela a sua lealdade, a sua obediência, tá? O seu amor. Então, ele protege. Como ele protege?
Nesse caso aqui, ele protege não revelando a sua identidade, não dizendo para quem ele canta, quem é a senhora dos seus sonhos. Normalmente porque, olha, vamos ver aqui. Vassalagem amorosa, ela é comum nas cantigas medievais de amor. Quem é que canta na cantiga de amor? O eu lírico é o eu lírico masculino, então é o homem que canta, tá? Então ela ocorre quando o eu lírico manifesta a sua, olha, devoção, mesma coisa que o vassalo devota ao rei, a sua submissão à pessoa amada, implorando por amor e atenção, sendo este amor o seu objeto de sonho, um sonho distante, impossível, sabe por quê? Porque normalmente esta senhor, ela é casada, ou ela é da corte, das altas cortes, altas camadas sociais. Então ela é inalcançável para ele. Então, nessa relação amorosa, existe uma coisa que se chama coita. Presta atenção. Olha a palavrinha coita. Coitado. Então, esse homem, no caso da cantiga de amor, esse homem, ele é sempre um coitado, porque esse amor é impossível. Então, ele está sempre se submetendo à sua amada, ele presta serviço à sua amada, ele é leal, ele é obediente. Gente, apenas nas cantigas, tá bom? Apenas nas cantigas. Na vida real, nos casamentos, nas relações amorosas reais, a mulher era sempre submissa ao seu senhor, tá? Sempre, totalmente submissa. Mas na literatura faz essa inversão, esse jogo aí, para ficar mais romântico, né? Então eles cantam isso nas cortes, nas ruas da cidade. Então eles são os artistas dessa época. Então eles são os vassalos das suas amadas. Então isso é a vassalagem amorosa, ok? Entendeu? Oh, joia!